Nenhuma imagem que você vê no filme está ali por acaso. Todas essas imagens foram pensadas nos mínimos detalhes, com uma intenção. Foram pensadas por diversos profissionais querendo gerar um sentimento em quem assiste, um sentimento no espectador. E não à toa eu tô aqui falando isso para vocês, porque hoje o assunto do vídeo é como criar um look na câmera. E eu fiz alguns testes aqui, vocês vão perceber nos mínimos detalhes que eu usei lentes. É a segunda forma de criar um look na câmera. Eu fiz testes aqui com 3 tipos de lente diferentes. Eu tenho uma lente que é a que eu me gravo aqui, quem me segue já sabe, é uma 35 Sony FE, uma lente bem simples. Eu tenho também um jogo de lentes Nikon que eu uso para filmar por aí, quando alguma produtora, alguém que me contrata não tem lentes muito cinematográficas, então eu montei esse kit para filmar aí pelo Brasil. São lentes Nikon AIS e eu pedi emprestado, que é o que eu sugiro que você faça também, para um diretor amigo meu. Ele é parceirão, ele tem um jogo de Canon FD. Então eu fiz alguns testes aqui com lentes diferentes, que é para você entender, para mostrar para você que detalhes, sutilezas numa lente mudam a sensação que o espectador tem. Uma lente tem uma intenção, mesmo que seja de reproduzir exatamente o que é que os nossos olhos estão vendo. Algumas lentes vão por esse caminho, algum designer de lente vai por isso. Mas a verdade é que a lente ela tem um look próprio. Não sei se vocês já ouviram falar de lentes chamadas Cooke S4. Cooke S4 são lentes maravilhosas, eu adoro, tá ali as preferidas que eu tenho na minha vida. Não só eu, o mundo todo, são lentes caríssimas. E eles vendem o quê? The Cookie Look. O look da cookie, das cookies, né? Que é um pouco mais quentinha, ela é o desfoque, a forma como o desfoque se inicia e começa é suave, o buquê dela, né? Que é aquelas bolinhas desfocadas, como se fosse um octógono, assim, formado. Então são todas características de lentes que existem por aí. As lentes famosíssimas que Roger Deakins usa muito, chamada Master Primes, e reproduzem sem distorção, quase não tem flare, é muito sutil. Cara, uma lente é uma coisa tão complexa, né? E o look de uma lente pode transmitir também sensações complexas, né? Testes de lente, por exemplo, vão testar às vezes o flare. Mas que sensações, Rafa? O que você está falando? Que sensações podem? Vamos falar sobre flare, por exemplo. Flare é aquela luz que bate na lente e dá aquela marca, aquele reflexo, né, dentro da lente. O que acontece? Um flare, ele pode te trazer uma sensação de nostalgia, por exemplo, amareladinho no pôr do sol. Outro flare pode trazer a sensação de futuro, como nos filmes de ficção científica. Tem sempre aquele flare azulado, né, que já traz para o espectador aquela sensação de: nossa, eu tô em outro lugar, que é isso? Que sensação é essa? Eu tô no futuro, né? São armas que um diretor de fotografia tem para criar um look na câmera, armas poderosíssimas, as lentes. Então vamos dar uma olhada nos testes que eu fiz, vamos dar uma olhadinha aí e ver o que vocês acharam, o que vocês preferem. Eu vou dar a minha opinião também sobre essas 3 lentes que eu filmei aqui no estúdio e a diferença entre elas. Vamos ver os testes que eu fiz aqui no canal. Primeiro vamos ver aqui, ó. Vamos passar. Canon FD. Vamos dar uma olhada. Ok.
bonita e tudo mais. Beleza, às vezes eu sinto até que eu deixei o foco talvez um pouquinho para trás ali do meu olho, mas acho que não prejudica o nosso teste não, porque é uma lente manual. Agora a gente está vendo a Sony, né? É a Sony. E agora a gente está vendo a Nikon. A Nikon, que é o joguinho que eu tenho. Tá. Deixa eu voltar aqui. Vamos colocar as três aqui lado a lado na tela. Assim, a primeira coisa assim bem grotesca que você vai reparar é o tipo de desfoque da Nikon, né? Olha aqui atrás, ó. Olha como é que o desfoque dela é parecido com aquele da Cook, lembra? Outra coisa que a lente também vai mudar muito é o diafragma que você colocar aí. Se você botar um diafragma 1.8, que é igual tem na minha lente, ele vai reproduzir o buquê e você, seu rosto de uma forma, vai reproduzir o flare, às vezes aquele flare que bate na lente de uma forma. Se você botar um diafragma 5.6, ele vai reproduzir aquele flare, aquele reflexo lá que dá dentro da lente, de uma outra forma. Mais bonito, mais definido. Então são coisas para você prestar atenção também. Tá vendo esse desfoque aqui da Nikon? Ó, ele é o único que é diferentão. Olha lá, agora é tela cheia. Olha o desfoque dela, ó como é que é. Você vê ali, ó, os blades ali Vamos dar um passo para trás aqui e ver a diferença da Nikon junto com a Sony que eu uso. Olha aí, a Sony, Nikon. Sony, Nikon. É diferente, né? Vamos passar de novo aqui, ó. Uma e a outra. Uma e a outra. Ó, que eu já posso ver, assim, que eu gosto mais na Nikon, tá? Do que a Sony. É que a Nikon, se você reparar, eu vou botar aqui na Nikon. Ela tem a forma de reproduzir as sutilezas, lembra? Detalhes, os tons. Ela tem uma forma de reproduzir isso mais sutil do que a Sony. A Sony ela já deu uma empastada toda na cor, assim. Ela deixou a minha cara mais amarela e toda amarela. O mix de luminância entre pequenos tons, a transição de uma cor para outra, talvez lá no DaVinci, no Color Grade, chama esse de Luminance Mix, né? A forma como, não sei se é luminância ou color, né? Color e Luminance Mix, a forma como muda um tom para outro, na Nikon, no meu tom de pele, é muito melhor. Você tá vendo que a Sony, ela já me deixa todo mais amarelão, de uma vez assim, ó, pá! E a Nikon eu fico mais branquinho, com pequenas sutilezas, ó, aqui na maçã do meu rosto, ó. Já vem uma cor aqui, já vem um amarelo geral na minha pele. Então assim, eu gosto mais da reprodução do tom de pele na Nikon. Vou mudar para vocês verem, ó. Tá vendo? Que não é assim um amarelão geral no meu rosto, que vem mais sutileza. Na minha testa tá um pouco mais amarelo, mas aqui na maçã do rosto tem um pouquinho mais de magenta, um rosinha. Ó, vamos voltar para a Sony. A Sony, as coisas já se misturam mais e ficam todas quentes. E na Nikon temos sutilezas, ó. Eu gosto mais da Nikonzinha, poxa. Essas lentes minhas Nikon são lentes da década de 80. Então, quer dizer, galera, pô, tem lentes, as Cookie Speed Pancro, elas são de 1930, 1940. Pô, são lentes lindas, eu adoro. Vamos ver uma olhada na FD. A FD também é bonita. Vamos comparar a FD junto com a Sony, tá? Vamos ver essas diferenças, lado a lado. Essa é a Canon, essa é a Sony. Tá vendo que também tem aquela diferença que eu falei para vocês? Aquela diferença de sutileza, de como uma cor é impressa. Ó, agora repara nas cores. Olha as cores da Sony. Ó, olha esse abajurzinho aqui no fundo, ó.
Dá uma olhada nesse abajur. Ele é laranja. Olha como as cores são reproduzidas na Sony e olha as cores na Canon FD, ó. Essa diferença de tamanho é porque, como as lentes são manuais, eu tive que botar um adaptador. Isso afasta a lente um pouquinho do sensor e dá uma diferencinha de tamanho, tá? Mas não liga muito para isso não. Ó, olha aqui, ó. Olha esse laranja aqui como tá diferente, ó. Olha o laranja, o que acontece? Repara nisso, nessa sutileza daqui, nesse detalhe daqui. Olha na Sony como o rendimento do laranja, aquilo que eu falei também no tom de pele, como isso acontece aqui no abajur laranja, ó. Ele vira uma cor só. Rapidamente ele vira uma cor só. E na Canon FD, que é uma lente bem maneira, existe uma separação, mas isso aqui, ó, não vira uma cor só rapidamente. Ó, vou mudar para vocês verem, ó. Tá vendo? Primeiro tá meio esbranquiçadinho, sei lá o que, e aí aqui em volta que criou um vermelho. E na Sony a cor inteira já toma conta ali, ó. Ó, a Sony, ó. Nossa, cara, é muito detalhe, é muito difícil de ver, ó. Ó, na Sony aqui, ó, você tá vendo que já é como se ele desse uma invadida inteiro no abajur. E aqui, ó, já tá mais esbranquiçadinho, tem um laranja, né? Tem um laranja diferente, mais clarinho. Você tá vendo esse detalhe, esse pequeno detalhe? Por mais uma vez, a Sony, ela é mais saturada, ela já vem uma cor mais assim. Você pode reparar aqui também no amarelo aqui atrás de mim, ó. Ó, como muda o amarelo. É um pouquinho mais desbotado, né? Não é aquele amarelo tão forte assim. Aqui na Canon FD. E já a Sony já vem aquele amarelo mais forte, inteiro na imagem. Eu gosto como as cores da FD são bonitas, né? Mas uma coisa que eu queria que você prestasse atenção, que eu sempre olho quando eu tô vendo lentes novas, lentes que eu não conheço, é como ela representa um rosto humano e a tridimensionalidade dessa lente. É meio louco isso, né? Meio confuso, mas você, com o tempo, vai ficar bom em perceber se uma lente é um pouco chapada, muito chapadinha, ou se ela representa um rosto ou alguma outra coisa de alguma forma mais tridimensional. O que ela vai ter? Ela vai ter um pouco mais de profundidade. Lentes são complexas e elas passam muita coisa. Como é que você usa uma lente para criar um look? Um cara, por exemplo, é muito certinho e sempre chega no trabalho. Você vai usar a lente sem distorções. Você vai usar as lentes mais clean que você tiver. Você pode sempre enquadrar ele também centralizado no quadro, porque ele é bem certinho e sempre chega no trabalho na hora certa e tal. E ele conhece uma namorada, uma mulher que é totalmente o inverso, que é meio louca, aventureira, faz as coisas, e você pode filmá-la com uma lente diferente, né? Com uma lente com mais distorção. Você pode enquadrá-la mais no canto da imagem, deixar mais teto para cima. Se você quiser passar sensações diferentes, você usar uma lente diferente para filmar ela e uma lente diferente para filmar ele, até que eles se encontram. E aí eles se encaixam em uma lente só, e aí você passa a filmá-los só com a lente deles, que é a lente do encontro. Enfim, você tem inúmeras possibilidades de criar looks e sensações usando uma lente. Repara, para mim, a lente mais tridimensional aqui, para os meus olhos, é a Nikon, tá? Repara na minha cabeça, aqui ó, meu nariz, ó, repara o meu nariz aqui ó, como ele tá mais tridimensional. Repara na minha testa, ó, uma coisa legal para você reparar é aqui na minha testa, aqui ó, em cima das sobrancelhas, ó, como você vê ali uma diferença aqui da minha sobrancelha
para a testa, uma distância, microdistância. Olhando assim, eu achei a Nikon a mais tridimensional, mais do que a Canon FD e também mais do que a Sony, tá? Esse foi o meu olho. Tem uma hora que eu viro pro lado aqui, deixa eu dar um play aqui, ó. Quando eu viro pro lado, eu acho que assim dá pra ver também, ó. Olhando de lado, ó, você tá vendo a tridimensionalidade? Olha a minha orelha aqui, ó. Como ela é mais tridimensional, os detalhes. Ela é menos chapada. Outra vez, pra mim, tá? Pro meu olho. De repente você vai olhar e vai falar, meu Deus, mas eu acho que essa outra aqui, né? Como ela é menos chapada, assim, é menos 2D, digamos, do que as outras câmeras, tá? Eu acho que, assim, principalmente do que a FD, que me surpreendeu, assim, a FD é uma lente bem maneira, tá? Que a galera, tipo, valoriza bastante e tal. Só que em questão de tridimensionalidade, eu acho que a Nikon realmente ganhou, sabe? Agora olha a cor da FD como é bonita, ó. A cor da FD, como é que ela é um pouquinho... O que ela tem aqui, gente? É amarelo ou é verde? Eu acho que ela é verde. Eu acho que ela tem um pouquinho de verde. A Canon FD, ó. Aqui na minha pele, ó. Eu acho que ela tem um pouquinho de verde. Tá? Ela é bonita, ela tem personalidade. Olha o desfoque dela. Olha o desfoque da Nikon, como é bem diferentão. E olha o desfoque aqui, ó. Super perfeito, redondão da lente mais moderna, digital, né? Que é a lente da Sony, né? Não vou te dizer assim que tem uma predileta minha, sabe? Eu tenho essa predileta. Mas é justamente sobre isso esse vídeo. Tem uma lente que vai se encaixar melhor em determinada história, em determinado clipe, em determinada parada que você for fazer, assim, sabe? E assim, e isso é uma coisa que vai surgir depois, né? Não é uma coisa assim que eu vou essa lente pra isso. Depende da história, depende do que você vai conversando com o diretor, depende do que você vai conversando com a diretora de arte, o que ela pensa sobre aquela história, sobre aquilo, e você vai desenvolvendo até que você vai chegar num look, vai fazer teste, que todo bom fotógrafo, bom diretor, todo bom profissional faz testes, e nos testes você vai olhar a sensação e vai dizer: essa imagem aqui eu acho que é a que mais representa essa história. É assim que vai acontecer seu teste. Então a lente, ela tem a sua personalidade, né? As lentes têm personalidades e elas ganharam muita importância com o digital. Porque a imagem do digital, ela era muito limpa. Então ela é completamente clean. E os diretores de fotografia, os diretores de arte, eles começaram a buscar coisas lá atrás, lentes antigas, para quebrar essa dureza, essa muita nitidez da imagem digital que eles não tinham, que não era assim quando tinha película, câmeras de filme, né? Cara, lentes são incríveis. Nossa, tem muita lente pra gente falar. E um grande jeito, um jeito que a gente usa muito, tá? Na indústria é usar lentes para criar um look. Vários, na verdade todos os fotógrafos usam muito isso, tá? Para criar o look de uma imagem. Podemos falar de lentes anamórficas, que são aquelas... fica aquela tarja assim que rola comprime a imagem, depois descomprime a imagem, que dá o buquê, dá aqueles flares alinhados assim, que você vê em ficção científica, e o desfoque fica oval assim. Existem lentes antigas e você pode usar isso a seu favor, lentes como a Helios, por exemplo, que é baratíssima, você encontra aí no eBay, qualquer lojinha de fotografia, que dá aquele desfoque circular e foca só no centro. Muito usado agora, o diretor de fotografia de Pobres Criaturas acabou de usar muito no filme.
Tem a Helios que faz isso, tem a Petzval que faz isso, esse mesmo efeito. Simplesmente colocando uma lente aí na sua câmera, você altera, você cria um novo universo, uma nova sensação, né? E essa combinação de uma lente com determinado sensor, determinada câmera, também gera uma outra coisa diferente. A mesma lente numa Sony, ou a mesma lente numa câmera de filme, ou a mesma lente numa Red, numa Alexa, vai criar sensações super diferentes no seu espectador. Só mais uma coisinha que eu me lembrei enquanto eu estava aqui editando, que eu queria falar para vocês, é que se você quer aprender sobre lentes, eu te recomendo que você compre, é um livro caro, tá? Mas vai te informar tudo sobre lente. Se chama The Cine Lens Manual. Não sei, não deve ter em português, mas é importante também que você estude inglês, tá? De qualquer forma, The Cine Lens Manual é escrito por Jay Hoben e Christopher Probst. Os dois foram meus instrutores no workshop que eu fiz lá em Los Angeles, muito bacanas os dois, tá? E de repente eu até mando uma mensagem pro Jay Hoben aí para ver se ele conversa um pouquinho aqui com a gente no canal sobre esse livro. E quando eu fiz o workshop com eles lá, o Jay estava falando que estava escrevendo o livro há 13 anos. E ele não tinha lançado o livro. Eu fiz o workshop em 2018. Acho que foi 2018. Ou 2019, antes da pandemia. Sei lá, não lembro. Mas ele estava escrevendo esse livro há 13 anos. Naquela época. Ele e o Christopher Probst. Eu vou deixar o link dos dois aqui, do Instagram dos dois. Valeu! Seguimos! Bem, esse vídeo, como eu te falei, não é sobre lentes. Vamos testar lentes. Não é sobre isso, tá? É sobre formas de criar um look na câmera. E aqui eu te falei algumas formas que você tem. Te dei alguns exemplos. Beleza? Se vocês quiserem, cara, faz um vídeo sobre lente, falando sobre lente mesmo, como elas são feitas, como é que é cada lente, uma diferente da outra, deixa nos comentários que eu vou fazer. No mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beleza, irmão? Beijo, até a próxima.